Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davidson e hoje eu quero falar com você sobre como escalar um SaaS, um software como serviço, sem precisar contratar ninguém. Eu não gosto muito dessa ideia, né? Não recomendo muito essa ideia no médio e longo prazo, tu trabalhar absolutamente sozinho. Eu sei que é o sonho de todo mundo, mas eu gosto dessa ideia no curto prazo ali, tu construir algo sozinho para te provar, né? Para ver se tu é capaz, para te entender a tua empresa de cabo a rabo, tu sabe, ser a pessoa mais competente na tua empresa no futuro, porque tu conhece absolutamente todos os setores, tu conhece cada ponto da tua empresa e tu vai poder gerenciar essa empresa justamente por ter esse conhecimento, né? Então isso vai te ajudar a se provar, tu tentar escalar uma empresa absolutamente sozinho, sem contratar ninguém. Isso aqui é uma conversa, uma ideia de como fazer isso aqui. Não estou te garantindo que vai dar certo, mas eu acho que é bem possível trabalhar dessa maneira. Eu sempre trabalhei com pelo menos dois sócios, né? Eu tenho dois sócios aqui, a gente construiu juntos essa empresa, isso me ajudou muito ter essa divisão de sociedade, porque tem coisas que eu realmente não tenho o menor interesse em fazer, em conhecer. Agora que vai ter as mudanças, por exemplo, das leis fiscais do Brasil, cara, que saco ter que aprender isso daí. Isso eu acho que eu vou ter que estudar mais a fundo. Mas meus sócios estão dando mais atenção para isso do que eu, né? Quando vê a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, outro saco, né, que a gente tem que aprender. Daí eu coloquei funcionário a estudar isso. Tive que estudar, tive que aprender também. Mas deixa uma pessoa aí na frente conhecer, abrir o caminho, depois ela vem com o básico ali para mim aprender. Mas se tu quer começar sozinho, eu te encorajo a fazer dessa maneira. Isso vai ser muito útil, principalmente se tu é muito jovem, se tu quer se provar, quer ver se tu é realmente capaz de montar uma empresa. Eu vou te dar algumas dicas aqui de como que tu pode organizar a tua vida para crescer absolutamente sozinho, pelo menos no curto prazo ali, né? De repente no médio e longo prazo, quem sabe tu muda de ideia e começa a contratar algumas pessoas para acelerar. Isso de contratar as pessoas seria mais até para te livrar desse problemão que seria administrar uma empresa absolutamente sozinho, do que porque as pessoas normalmente veem isso como um problema, né? Contratar pessoas, eu vejo de maneira diferente. Então vamos falar um pouco aqui como que tu pode fazer isso. Dá para fazer. O Peter Levels, né? Aquele indie hacker, eu achava que ele era americano, mas ele não é americano, eu acho que é holandês. Ele tem empresas assim, né? Ele tem uma empresa, né, com vários softwares dessa maneira. O cara programa em PHP, jQuery e SQLite. É isso, né? Ele programa sozinho, faz os softwares, coloca na internet para vender e tem milhares de clientes pelo mundo assim e trabalha absolutamente sozinho. Algumas outras coisas ele terceiriza. Parece que, por exemplo, servidor ele terceiriza com um amigo dele, mas no geral é ele quem cuida de toda a empresa. Então vamos ver como que dá para fazer isso aqui na tua empresa. Se é a primeira vez que tu acessa esse canal, que já se inscreve aqui embaixo, comenta aqui embaixo e clica em curtir se tu gosta desse tipo de conteúdo aqui. As curtidas me ajudam a entender quais tipos de conteúdo vocês gostam e dessa maneira eu produzo mais do conteúdo que vocês mais gostam, né? E não fica eu criando conteúdos que às vezes as pessoas não querem assistir, né? Então vamos lá. Primeira coisa, validar a ideia, né, a tua ideia com inteligência artificial. A gente tem que aproveitar a inteligência artificial para algumas coisas. Eu não acho que a IA vai substituir tudo, que tu vai conseguir fazer tudo com inteligência artificial, que tu vai criar conteúdo com inteligência artificial de uma maneira muito crua, colocar na internet, as pessoas vão ficar maravilhadas pelo teu conteúdo e virar teus clientes por causa disso. Mas tu pode sim usar a inteligência artificial a teu favor para acelerar as coisas, né? Então, primeira coisa, vamos fazer esses testes com inteligência artificial. Pensa no passado, como que tu tinha que fazer. Tu ficava meses desenvolvendo um software, colocava na internet para depois ver se os clientes querem. Não faz dessa maneira, tá? Não usa inteligência artificial, faz um site simples, com a ideia, né, do software que tu tem. Faz uma landing page descrevendo o software como se esse software existisse já. Coloca na internet, coloca um pouco de propaganda paga em cima daquele site ali, verifica se as pessoas têm interesse, se elas clicam no botão de teste gratuitamente. Quando elas clicarem no botão de teste gratuitamente, manda uma mensagem dizendo algo do tipo:
esse software está em versão alfa e acabou as vagas das pessoas que vão testar o software. Você cadastra aqui se tu quer saber mais. E daí a pessoa vai deixar o cadastro ali, tu já sabe, né? Opa, tem pessoas que realmente têm interesse em se cadastrar e testar. Né? Então, valida com propaganda paga, não fica preso a criar um monte de funcionalidades, tenta entender esse teu público que tu quer vender, não basta copiar um software de terceiro se tu não entendeu esse público, tenta conversar com pessoas que de repente comprariam esse software, entender esse público ao máximo, né? Então, se tu entender esse público, as coisas vão ser muito mais fáceis do que ficar meses programando um software que tu não sabe se as pessoas vão querer. Valida desse jeito, que isso já vai te ajudar bastante. Próxima coisa aqui, foco em gerar leads e não em programar. Tá? Então, o teu foco tem que ser geração de leads. Se tu for bom em geração de leads, tu aprender sobre geração de leads, cara, isso resolve um monte de problemas na tua vida. Só a geração de leads. Por quê? Desde precificação. As pessoas tendem a cobrar muito barato pelos softwares. Sabe por quê? Porque eles têm poucos leads. Então, como eles falam com poucas pessoas, como tem poucas pessoas testando o software e, de repente, assinando o software, eles têm medo de cobrar, cobram muito barato e, dessa maneira, eles não crescem. E até vendem uma outra conta ali, mas não crescem. O preço baixo tranca muita coisa dentro da empresa. Então, aprende a gerar lead, fica obcecado pela geração de leads, né? Aprende um pouco sobre propaganda paga, estuda um pouco sobre SEO, nem que seja SEO para YouTube. Hoje eu acho que vale muito mais a pena SEO para YouTube do que para blog, porque SEO para blog tá um caos, tá? Inclusive, esses dias eu estava assistindo um vídeo sobre SEO para inteligência artificial, por exemplo, ChatGPT. De repente, no futuro, eu vou falar mais um pouco sobre isso. Eu estudei um pouco sobre o assunto, mas não testei a fundo para poder falar para vocês. Cria iscas digitais, tá? Cria iscas digitais, e-books, checklists, planilhas, divulga em grupos, tá? Essas planilhas, essas iscas digitais. Vai em grupo do Facebook, posta lá, vai em grupo vai no Instagram, vai no Twitter, no X ali, coloca também no LinkedIn, posta esse teu conteúdo em alguns lugares, coloca uma isca digital. Por exemplo, aqui no eGestor, a gente tem planilha de controle financeiro. A gente vende um software de controle financeiro, a gente tem planilha de controle financeiro que nos ajuda a captar leads. Então, tu pode fazer isso, não é nada de difícil de fazer, ainda mais hoje em dia com inteligência artificial, tu consegue criar rapidamente algumas iscas digitais, as pessoas se interessam. Por isso, elas vão deixar e-mail e telefone delas ali para baixar a isca digital. Dessa maneira, tu continua se comunicando com elas e, de repente, no futuro, tu consegue vender para elas, né? Então, fica obcecado por criação, por geração de leads, né? Então, de várias maneiras. Propaganda paga, SEO, isca digital, cria conteúdo de valor. Cria conteúdo de valor para o YouTube, tá? Chega dessa vergonha de gravar vídeos. Pega uma câmera, pega um celular, compra um microfone básico ali para o áudio não ficar horrível. O que mais importa, de verdade, é o áudio, mais do que a imagem. Mas celulares bons, hoje em dia, têm uma gravação muito boa. Eu uso um estúdio porque eu tenho um estúdio dentro da empresa, mas eu não teria problema nenhum em gravar num iPhone com um microfone, tá? Dá para gravar, eu acompanho várias pessoas que gravam dessa maneira. Cria conteúdo para o Instagram. Tá? Também dá para criar conteúdo para o Instagram. Cria newsletter, tá? Cria uma newsletter sobre o assunto. De alguma maneira, só de tu começar a criar conteúdo para esse público já vai te ajudar muito a tu entender o público, né? É algo que eu estava falando anteriormente. Então, foca a aprender como gerar leads. Isso vai te ajudar muito. Geração de leads vai te ajudar muito no crescimento da tua empresa. Tem outros conteúdos aqui no meu canal que eu falo mais a fundo sobre como gerar leads, tá? Dá uma procurada aqui se tu tem interesse sobre esse assunto. Vamos para o próximo passo aqui, então, para te conseguir crescer uma startup de software como serviço com o mínimo de pessoas ou sozinho, né? Absolutamente sozinho, sem contratar ninguém. Reduzir o suporte ao mínimo, tá? Seja uma empresa orientada ao não suporte. É nosso pensamento aqui na nossa empresa, tá? Claro que o nosso software já cresceu um pouco mais, dá suporte, principalmente com nota fiscal eletrônica, boleto, acaba dando suporte. Mas o software em si,
a gente fez de uma maneira que dê o mínimo de suporte possível. Então, a gente pensa sempre, vamos desenvolver tal funcionalidade nova. Será que essa funcionalidade nova vai dar muito suporte? Se ela vai dar muito suporte, a gente não desenvolve. A não ser que seja algo extremamente necessário, como uma nota fiscal eletrônica. Não tem como fugir. No meu tipo de software, não tenho como fugir de nota fiscal eletrônica. Mas, se possível, evita ao máximo funcionalidades que vão te dar muito suporte. Então, foca no não suporte e isso vai te ajudar ao máximo. Tenta criar tutoriais, tenta criar automações para os clientes conseguir, de alguma maneira, aprender sozinho a usar o software, né? Atendimento com inteligência artificial também ali, para reduzir o suporte ao mínimo. Mas, ao mesmo tempo, tu sabe que uma das coisas que eu acho que é grande diferencial aqui na nossa empresa é ter um suporte humanizado. A gente tem uma equipe de suporte aqui que nos ajuda muito, porque a pessoa clica e é uma pessoa real que atende. E isso nos ajuda muito. Mas, ao mesmo tempo, então, tu tem que tentar achar um meio termo ali entre não dar suporte, porque tu vai fazer um software que dá o mínimo de suporte, mas quando a pessoa realmente pedir suporte, tu vai dar um atendimento muito bom. E isso vai te ajudar muito, né? Então, pensa até em como que tu vai fazer para esse suporte, né? Analisa o teu software do início ao fim para ver como que tu pode dar o mínimo de suporte. Exemplo, aqui a gente tem nota fiscal eletrônica. A nota fiscal eletrônica ela tem uma série de rejeições. A gente mapeou as principais rejeições. Eu lembro que a gente fez um banco de dados de rejeições. E para ver, né? Imagina, a gente tem milhares de clientes e daí ia para um banco de dados único lá, quais as rejeições que mais estavam acontecendo. Daí, a partir das rejeições que mais estavam acontecendo, a gente conseguiu organizar para tentar ter um tutorial, alguma maneira muito fácil de ajudar aquelas pessoas que eles consigam resolver sozinha aquela rejeição, né? Ao máximo. A gente trabalhou muito nisso para reduzir ao máximo o suporte e isso nos ajudou muito. Mesmo aqui na minha empresa, que a gente tem milhares de clientes pelo Brasil, a gente conseguiu ter uma equipe de suporte bem enxuta, né? É uma equipe de suporte bem pequena, graças a esse tipo de trabalho que a gente faz para reduzir o suporte. Quarto ponto aqui, então, para te conseguir criar uma empresa trabalhando sozinho. Seja um porco-espinho. Deixa eu me explicar o que isso significa, ser um porco-espinho. Tem um livro do Jim Collins que ele fala sobre o conceito do porco-espinho. O que é o conceito do porco-espinho? Imagina uma raposa. A raposa é rápida, é inteligente, ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Mas tem o porco-espinho. O que o porco-espinho é bom? Quando ele é atacado, ele se abaixa e deixa os espinhos à mostra. E daí a raposa não consegue atacar o porco-espinho. Porque o porco-espinho, ele ficou bom em uma única coisa. E é isso que tu tem que fazer agora. Tu tem que ficar bom em uma única coisa. Seja o melhor do mundo em uma única coisa. Se tu conseguir ser o melhor do mundo em uma única coisa, cara, isso vai te resolver milhares de problemas. Primeiro, vai ser muito mais fácil de tu se posicionar no mercado. Eu sou bom em uma única coisa, né? Naquilo ali. Eu sou bom nisso daqui. Todo mundo vai lembrar de ti porque tu é bom naquilo ali. Como tu é bom naquilo ali, o teu produto vai ser superior porque tu é especializado naquilo ali. Vai dar menos suporte porque o teu software é menos inchado. Então, escolhe um nicho e domina esse nicho, faz o melhor software possível para aquele nicho de uma maneira muito com mira laser, tá? Da maneira mais precisa possível naquele software muito nichado. Isso vai te ajudar muito a crescer. Então, seja um porco-espinho. Quinto ponto aqui, menos é mais. Foca em detalhes que importam, tá? E tenha poucos detalhes para focar. Vou repetir a frase. Foca em detalhes que importam e tenha poucos detalhes para focar. Essa frase aqui eu peguei do Jack Dorsey, que é o fundador do Twitter. Esse sempre foi o pensamento dele. Eu assisti um pedaço de uma palestra dele que ele fala sobre isso. Vou repetir aqui, porque isso é muito interessante. De repente, tu não está percebendo o quão importante é isso. Foca nos detalhes que importam e tenha poucos detalhes para focar. Isso vai fazer um grande diferencial na tua empresa. E tem muito a ver com o ponto anterior, que é o ponto do seja um porco-espinho. Sexto ponto aqui,
Venda teu software e não o seu tempo. Se tu está trabalhando sozinho, venda o software e não o teu tempo. Tu não é uma fábrica de software, ainda mais se tu está trabalhando absolutamente sozinho, imagina vender o teu tempo. Cara, isso é um problemão, tá? Não entra nessa armadilha de consultoria junto, escalar, tu tem que escalar o teu produto. De repente ele é até um pouco mais difícil de tu ganhar dinheiro no curto prazo, porque tu está focando muito no MRR, na receita recorrente, mas se tu conseguir, isso vai te dar uma liberdade no médio e longo prazo, porque tu está recebendo a recorrência e não está ocupando o teu tempo, que tu vai me agradecer no futuro porque tu tem essa liberdade, porque tu não saiu vendendo o teu tempo agora de saída. 7º ponto aqui, para te conseguir fazer isso, né? Conseguir escalar o teu SaaS sem contratar ninguém, tenta terceirizar os teus serviços, né? Suporte, design, marketing, desenvolvimento extra, tá? Claro, tenta aprender tudo, tá? Tudo que possível, principalmente ali marketing. Marketing é muito importante. Tu vai ter que ficar bom em divulgar teu produto, tu vai ter que ficar bom em vender o teu software. Isso tu não tem como terceirizar. Mas a partir do momento que tu entendeu a parte de marketing, mas tem trabalho repetitivo, sei lá, postar nas redes sociais, fazer um vídeo específico, fazer criativos para o teu software, né, para a propaganda do teu software. Se tu puder terceirizar isso, vai em site de freelancer, chama o teu sobrinho para fazer, chama um parente para fazer, um amigo teu para fazer alguma coisa. Não contrata CLT, terceiriza, né? Paga por demanda. Se tu conseguir fazer isso aí, vai te ajudar muito, vai aliviar esse peso do teu trabalho agora e vai te ajudar a ter a tua cabeça focada no que realmente importa e não naquele trabalho braçal, né? Aquela repetição, né? Que às vezes te toma tempo e não serve para gerar tanto valor assim. 8ª coisa aqui, abusa da inteligência artificial para criar copy, para criar criativo, né, para fazer iscas digitais, para fazer atendimento automatizado. Criar copy. Sabe o que é copy? Copy é a propaganda ali, o texto que vai fazer o convencimento das pessoas. Porque aqui, ó, por exemplo, eu faço vídeos aqui e às vezes tem vídeos que não performam bem porque eu não acertei no título do vídeo. Então, usa a inteligência artificial para te ajudar a criar títulos melhores para os teus vídeos. E tu sabe que copy é algo que eu estou tentando estudar cada vez mais, tentar entender cada vez mais, tentar entender o que mexe com as pessoas, as palavras que mexem com as pessoas, que faz elas tomar alguma ação. Por isso que eu até, por exemplo, agora eu estou focando muito no Twitter, no X ali, para criação de conteúdo. Saí um pouco do Instagram, né, meio que parei com o Instagram e estou focando muito no Twitter, no texto, para ficar... não é a imagem, é o texto. Eu quero aprender a ser um bom copywriter, tá? Não que eu vá ser um excelente copywriter, mas eu quero melhorar um pouquinho nisso, né? Eu quero me tornar melhor, porque eu percebo que um texto, um título bem feito tem uma importância gigantesca na propaganda, nos vídeos que eu estou produzindo, no texto que eu estou produzindo ali para o Twitter. E eu acho que isso é um poder tão grande que eu quero aprender. E eu tenho usado inteligência artificial para tentar me tornar melhor nisso daqui. E tu sabe que às vezes a gente tem certeza absoluta que uma copy vai funcionar e não funciona. E às vezes tu escreve um texto de qualquer jeito ali, sem pensar muito, e dá muito certo. Então é algo que eu tenho estudado muito. E isso vai te ajudar também nos criativos. Escreve um texto por criativo e joga na inteligência artificial e pede versões diferentes daquele criativo para ti. O criativo é a propaganda, né? Você não sabe. Por exemplo, é a imagem, é o vídeo para uma propaganda paga. Então, usa a inteligência artificial para te melhorar esses textos. Eu faço alguma coisa assim, por exemplo, nos meus vídeos aqui, eu pego o roteiro dos meus vídeos, ou a transcrição, porque às vezes eu pego e peço para o Adobe Premiere transcrever meu vídeo, eu não tenho o título às vezes, e jogo no YouTube não, jogo esse texto que seria que eu fiz o vídeo para o YouTube e coloco no ChatGPT. Eu tenho um prompt pronto lá que eu explico, olha, faça um título clickbait no estilo MrBeast e de outros youtubers famosos. Tem um texto, né, um prompt que eu peguei no Twitter uma vez que um cara faz. E ele me dá muitas ideias de títulos de vídeo, e isso me ajuda bastante. Às vezes o ChatGPT não acha nenhum título que preste,
mas às vezes ele acha alguns títulos que eu não tinha pensado baseado no meu roteiro, né? Então eu abuso hoje em dia da inteligência artificial para isso. E eu não uso uma só. Eu uso o ChatGPT, eu tenho o ChatGPT pago, eu tenho o Gemini, eu tenho o Grok. Então eu testo nos três sempre, né, para conseguir o máximo dessas inteligências artificiais para conseguir textos melhores. Às vezes não dá. Às vezes eu crio um vídeo, o vídeo tá bom, eu sei que tá bom porque quem assiste elogia, o título tá uma porcaria e ninguém assiste o vídeo, mas isso faz parte da vida, eu tenho aprendido cada vez mais. Reinvista, né, o nono ponto aqui para te crescer sozinho. Reinvista no início, né? Começa a reinvestir o máximo do dinheiro que tu ganhar de volta no teu software. Isso foi um dos grandes diferenciais da minha empresa aqui, eu acho, né? Que foi um dos grandes diferenciais porque eu e meus sócios, a gente conseguiu organizar a nossa vida aqui para tirar pouco dinheiro para a gente aqui no início e daí a gente reinvestia o máximo possível em propaganda lá no início, né, da empresa, quando propaganda até funcionava muito mais do que hoje. E a gente reinvestiu muito dinheiro. Teve épocas que eu não tirava 3 mil por mês para mim, né? Nem para mim, nem para os meus sócios. E a gente já estava botando 100 mil reais por mês em propaganda paga. A gente despejava dinheiro em propaganda paga para a empresa crescer. Eu tinha a ambição de que eu quero fazer essa empresa crescer a qualquer custo, reinvestir o máximo possível de dinheiro e tirava o mínimo de dinheiro possível para mim. Claro que eu ainda não tinha família, era muito mais novo, isso me permitia ter essa ambição e colocar o máximo de dinheiro possível. E depois foi crescendo, né? Foi crescendo meu salário, dos meus sócios, e a gente foi organizando a empresa. Mas isso, né, de reinvestir o máximo possível lá no início, cara, valeu muito a pena. Até porque o SaaS, né, o SaaS tem esse poder da recorrência. Então eu sabia, eu estava investindo, eu estava construindo algo que ia me dar muito dinheiro no futuro. E eu não tinha absolutamente nenhum investimento que iria me dar mais dinheiro do que a minha própria empresa. E eu penso isso até hoje, né? Claro que hoje eu tiro um pouco mais de dinheiro para mim, porque eu quero construir patrimônio além da minha empresa, mas a gente reinvestiu muito dinheiro e continua reinvestindo muito dinheiro, né? Mas proporcionalmente hoje em dia é um pouco menos do que na época. Mas ainda a gente reinveste muito dinheiro na própria empresa. Tá? E o 10º ponto aqui, sozinho até quando? Né? Pense também em não ser só uma pessoa. Isso é para o médio e longo prazo. Pense em não ser só tu na tua empresa no futuro, né? Crescer é bom. E um dos erros que eu cometi no passado foi demorar para contratar mais pessoas. Eu acho que eu demorei para contratar, não estou te dizendo para te contratar de qualquer maneira, né? Tenha dinheiro, saiba o que está fazendo, contrata um, testa, mas demorou muito para me contratar e eu acho que foi um dos grandes erros que eu cometi lá no início da minha empresa, foi demorar muito para contratar pessoas. Eu colocava muito em propaganda paga, daí eu gerava lead e não tinha vendedor para tratar aqueles leads, por exemplo, né? Era um erro que eu cometi. Então, é isso, espero que tenham gostado desse conteúdo aqui. Se inscreve aqui embaixo, comenta, me diz o que tu achou desse vídeo aqui e curte o vídeo, tá? Curte o vídeo que isso ajuda bastante. Muito obrigado e até os próximos vídeos.